Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 6 de outubro de 2023, uma sexta-feira, e normalmente eu falo que sexta-feira é sexta-feira da maldade, mas um amigo do canal deixou um comentário que eu achei muito legal e eu vou tomar esse termo dele emprestado para mim. Hoje é sexta-feira trader, é aquele dia que a gente fica mais atento e mais cauteloso, com mais medo de operar no mercado financeiro. Então, vou adotar esse termo e agora começar a chamar sexta-feira, em vez de sexta-feira da maldade, não de sexta-feira trader. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver o que está acontecendo agora, indo para as notícias. E hoje tem o payroll, finalmente, o que nós estávamos esperando. E hoje mais cedo, quando eu estava lendo o jornal sobre as notícias que circulam o payroll, eu ouvi um termo também, achei muito legal e vou tomar esse termo para mim também emprestado nesse momento. Good news, bad news, ou seja, qual notícia vai vir com relação ao payroll? Se a gente vir com um volume de emprego alto, isso não vai ser tão legal assim. Porque um volume de emprego alto mostra crescimento na economia e isso vai endurecer mais o discurso do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano com relação à taxa de juros. E aí provavelmente a gente pode ver uma taxa de juros igual ou maior. Isso vai literalmente aumentar as apostas com aumento na taxa de juros de 0,25 bips. Caso venha mais baixo, isso vai ajudar a gente, mas muito mais baixo também é um prejuízo, porque daí esfria demais a economia americana. Então a gente vai entender o que vai vir, o pessoal está na expectativa, entendendo se vai ser uma boa notícia ou uma má notícia. Também tem informação dos juros indiano, a Índia manteve os seus juros em 6,5%, com um discurso muito mais duro com relação a esse termo e essa briga que eles têm com relação à inflação deles e os juros deles altos com relação a esse ponto, tá? Também tem informação da exportação na Rússia, a Rússia permitiu novamente, depois de ter proibido recentemente, deixado o mundo um pouco mais abalado com relação a isso, a exportação de diesel marítimo. Isso fez com que também afetasse a relação do preço do barril de petróleo. Então a gente vai acompanhar esse desdobramento de notícias sempre para a gente entender o que está acontecendo e nesse momento a gente vai lá para o calendário econômico para entender o que está acontecendo e os horários das notícias mais impactantes. E como a gente está falando aqui, às 9h30 tem o payroll, tá? É o relatório de emprego americano e isso vai impactar o mercado, isso vai mover muito o mercado. Se você gosta de operar no primeiro horário da manhã, vale a dica para vocês. É muito provável e talvez seja melhor que você fique de fora do mercado, pelo menos nesse período, porque vai dar muito movimento e tem muita expectativa em torno dessa notícia. Depois não tem nenhuma notícia mais impactante com relação a esse tema durante o horário do pregão. E aí, para dar sequência no que eu estava falando aqui para vocês, nesse momento eu sempre falo dos horários importantes e impactantes da Bolsa. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 9h30 tem a notícia do payroll e esse horário não é sempre, eu estou pontuando porque sim, vai ser algo que vai mover os mercados, isso vai literalmente dar muito movimento. Eu vou de novo alertar você, cuidado nessa primeira hora da manhã. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, porque já tem o movimento do mercado, já tem toda a informação de leitura gráfica, pelo menos do canal da primeira hora, e na sequência também acontece muito injeção de liquidez e virada de tendência na abertura do mercado à vista. Às 10h30 abre a análise e a mesma coisa que acontece quando abre o mercado à vista. A gente pode ter virada de tendência, a gente vai ter de fato injeção de liquidez e dar movimento na bolsa, e depois não tem mais nada impactante com relação a notícias e também informações que a gente possa impactar com relação aos horários importantes da bolsa. E nesse momento a gente vai dar uma olhada nos principais indicadores e bolsas mundo afora. Vamos começar agora falando pela Ásia. A Ásia fechou praticamente inteira em alta, com exceção da Nikkei, a bolsa japonesa, que fechou numa leve queda de 0,26%. Europa opera totalmente em alta nesse momento e Estados Unidos praticamente em alta, com exceção a Nasdaq com uma leve queda de 0,18%. Agora a gente vai falar dos principais indicadores mundo afora, começando pela IWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa baixa de 0,38%. Barril preenche de petróleo, que nos deu um grande respiro, cotado a 83,68 dólares, que é o normal que a gente estava vendo há muito tempo atrás, uma leve queda de 0,4%. O minério de ferro cotado numa leve alta de 0,04% a 117,55. O DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,2% nesse momento a 105,94. O VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa leve queda de 0,23%, e as bitcoins cotadas a 27.745 dólares, tá? E nesse momento a gente vai agora analisar o gráfico do índice futuro e do dólar futuro, e para você que me assiste aqui no Instagram, eu fico aqui com vocês, vou te dar um bom dia, vou te desejar lucro, gain para todos que estão me acompanhando no Instagram, mas agora eu vou dar continuidade na análise de dados, de estudos de gráficos no YouTube. Se você quer ver essa análise, corre lá para o YouTube, pessoal. Então, bom dia para você do Instagram.
Vamos lá, vamos dar sequência agora, vamos lá dar uma olhada no que está acontecendo, começando pelo índice futuro e explicando o que aconteceu ontem. O mercado foi bem movimentado ontem, tá? E ontem, logo no movimento da abertura do mercado, deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo para mostrar para vocês e depois para ver a expectativa do que pode acontecer hoje. Ontem o mercado abriu com um movimento de alta sugerindo que ia dar uma sequência de alta, tá? Mas logo no candle seguinte deu uma pancada de baixa, foi lá naquela zona que era para ter ido no dia anterior, que era a minha expectativa de movimento, que era a zona de suporte, bateu, fez um movimento de alta, recolheu até as médias fazendo um pullback, e nesse momento o IFR trabalha abaixo da linha de 50, mas acima da linha e bem acima da linha de 30, dando espaço para a gente fazer um movimento interessante hoje, a depender também do que vai acontecer com relação à notícia do payroll. A notícia vai movimentar o mercado. Se vai direcionar o mercado, eu já não sei, eu não acredito que notícias direcionam, mas movimentam sim o mercado e dão solavancos no mercado, tá? Então a gente tem aqui algo muito impactante, muito emblemático. O mercado tentou fazer um movimento de alta, não conseguiu, devolver o movimento e segurou aqui nessa região, na zona de suporte. O que nós temos aqui? Vamos ver a distância até a zona de suporte da mínima de ontem. A gente tem uma distância mais ou menos de 504 pontos, é uma distância pequena. E por que eu estou evidenciando essa distância? Como ontem bateu na zona de suporte com uma queda de força e não rompeu, ficou brigando aqui, hoje pode acontecer literalmente uma lateralização mais ou menos nessa região aqui. Bate na zona de suporte e volta, bate na zona de suporte e volta, e aí vai ser um mercado muito mascado, muito ruim, tá? Vamos entender se isso vai acontecer de fato. Se a gente tiver um rompimento forte, vai ser interessante. A gente tem um IFR mostrando pra gente sinais aqui de fraqueza, e eu já vou explicar pra vocês por quê. Olha só como a gente tem aqui um movimento do IFR já um pouquinho mais lateral, mais fraco, e a gente tem aqui no movimento do preço um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso aqui é um fundo, esse aqui é um fundo mais baixo que o fundo anterior. E notem na parte inferior da tela no IFR, a gente tem o IFR andando lateral, tá? E aqui quando a gente pega exatamente os dois fundos, ó, tem uma outra coisa muito pior aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Quando a gente pega exatamente os dois fundos, a gente tem uma divergência no IFR nos 60 minutos. E quando a gente vê uma divergência, a gente tem um aumento de chance de virada de tendência, tá? E esse aumento de chance culmina com o toque bem na região de suporte, tá? Então a gente pode assistir hoje um movimento do índice fazendo a reversão de tendência. A gente teve a tentativa ontem que não conseguiu, foi frustrada, e pode ter uma nova tentativa hoje, que sai um movimento forte hoje para subir em direção àquela zona de suporte ali em cima, onde eu tô apontando para vocês. Adriano, vai hoje de uma vez? Eu não acredito que vai hoje de uma vez, não quer dizer que não vai, porque a distância é muito grande. A gente está falando de uma distância de 2.215 pontos. Já vi o índice andar essa distância, mas a média de movimento do índice é de 1.700 pontos. A média, isso não quer dizer que ele vai fazer este movimento cravado, tá? Vamos dar uma olhada aqui no diário, só para ver o que o diário está sugerindo pra gente. Vamos afastar o gráfico aqui e vamos ver se o diário fala algo mais emblemático pra gente. No diário, olha só como a gente tem algo interessante aqui, ó. Olha o que o diário está nos falando, culminando com a informação dos 60 minutos. Os 60 minutos tem uma divergência, tá? Na queda, o que sugere um possível movimento de alta, e o diário tem um estresse aqui, ó, próximo da região dos 30% no IFR, que pode entrar força compradora. O que eu imagino que possa acontecer aqui também, por conta desse candle formado, um doji de pequeno corpo, é realmente um movimento de ou lateralização ou alta para voltar aqui nas médias móveis de 9 exponencial e até na média móvel de 20, a depender do comportamento dos próximos dias. Isso não quer dizer que vai acontecer hoje de uma vez. Então sim, tem um estresse de movimento na queda, não quer dizer que ele vai dar continuidade, ele pode vir respirar um pouco, fazer um movimento aqui de alta para fazer um pullback na média de 9, talvez aqui uma lateralização para tentar romper essa região mais para frente, tá? E lembrando que essa região aqui, ó, ela vem deste ponto lá atrás que aconteceu, dessa marcação no movimento de pivô que aconteceu lá para maio desse ano. Então tá aqui a memória de preço para vocês acompanharem. Vamos dar uma olhada no dólar para ver o que o dólar nos sugere. E ontem o dólar também fez um movimento, tá? Inverso ao índice, correlação negativa. Olha só esse movimento de alta no dólar depois do rompimento desse triângulo que nós desenhamos. E olha o IFR como tem uma divergência aqui, ó, nos 60 minutos, que interessante. A gente tem essa divergência aqui no IFR, ó. Um movimento de alta, deixa eu só abaixar um pouco mais aqui essa região do IFR, que às vezes ele fica muito alto, fica batendo na parte superior, impedindo com que a gente faça o traçamento aqui o traçado das pontas de divergência. Olha só, existe uma divergência, olha só, um pico mais baixo que o pico anterior, ó. Então o IFR está fazendo um movimento de queda em direção à linha de 50%. E quando a gente olha aqui o preço, a gente tem um topo e um topo mais alto que o topo anterior. Então eu acho que eu possa ter desenhado aqui uma linha ter desenhado um triângulo e não seja um triângulo de fato, tá? Eu vou tirar essa linha que eu desenhei daqui, porque isto pode ser uma deriva ao invés de um triângulo, tá?
E se for uma deriva, é por isso que eu sempre falo, tá? Análise gráfica, análise técnica, figuras gráficas são subjetivas. Eu acabei de ver uma figura gráfica e na verdade é outra, porque eu tô falando de uma figura gráfica em topo. Então eu posso estar falando aqui de uma deriva que pode ser rompida e cair uma vez que ela vier aqui brigar e ultrapassar essa média móvel de 20 aritmética, tá? Isso nos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no diário para ver se isso se confirma. E no diário também ontem fez um candle bem chato, um doji. E no diário a gente tem aqui ó, algo muito emblemático. Olha só como o diário está dedurando a gente. O IFR já está acima da linha dos 70%, indicando que pode entrar força vendedora. Aí você fala, Adriano, mas qual a importância do IFR? O que importa na verdade é o preço. Eu entendi que o preço ia vir buscar, ia vir tocar essa zona de resistência, tá? Mas não sei se ele tá com tanta força assim, porque também ele rompeu aqui a média móvel de 200 aritmética. Então aqui eu tô vendo aqui o seguinte movimento. A minha visão aqui, a minha leitura gráfica diz que o mercado pode ou lateralizar um pouco ou cair um pouco. Tá? Isso é o que está dizendo o dólar. O índice está dizendo ou lateralizar um pouco ou subir um pouco, e o dólar está dizendo ou lateralizar um pouco ou cair um pouco. Essa visão me dá segurança na hora que eu vou operar dentro do day trade para tomar a direção da minha tomada de preço. Tá? Então lembrando, isso aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é uma análise de ativos para que você se prepare para o mercado. Cuidado hoje, tá? Sexta-feira trader, primeira hora da manhã, tem payroll, tem muita coisa acontecendo, o mercado está mascado, está estressado tanto na compra do dólar quanto na venda do índice, poder entrar força contrária e tem indicação de divergência no IFR, tanto nos 60 minutos do índice quanto nos 60 minutos do dólar. Vamos lá, pessoal, vou esperar vocês e vou convidar vocês para assistir o Arriscando a Própria Pele hoje às 8 horas da noite, onde eu opero com capital de verdade, dinheiro de verdade no mercado financeiro, na modalidade day trade, na conta real, e mostro as minhas operações completas para você, explicando por que eu entrei, por que eu saí, o que aconteceu no movimento do preço. E se você assistir aquele vídeo completo, você vai entender o caminho para fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Uma vez que você aprender a receita, você replica nos próximos meses. E vou dizer aqui para vocês, espero que vocês tenham lucro no bolso, tenham um bom dia de trade hoje, tenham cuidado no primeira hora da manhã, e como eu sempre digo aqui no Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!